Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. O nosso templo está situado à Rua Curitiba, 158, no bairro JK, bem próximo ao centro de nossa cidade. E você é o nosso convidado para ali no domingo estar conosco para louvar, glorificar e receber as bênçãos e o recado de Deus para a sua vida. Então, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, está feito o convite. Agora está diante de você, mas eu quero dar continuidade ao estudo da volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para subir com a igreja triunfante, a igreja que será arrebatada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos dizer do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que Jesus nos fala, Paulo nos fala, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz lá, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Será que você está preparado? Então, se você não está preparado, escute, preste atenção, coloque Jesus no seu coração, na sua vida, faça um concerto na sua vida, declarando que Jesus é o seu Senhor. Como é que você faz isso? Pede perdão pelos seus pecados, se ajoelha diante de Deus, se humilhe diante de Deus, peça perdão pelos seus atos falhos, pelas suas iniquidades, pela sua vida errada, e receba Jesus no seu coração, na sua vida, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 10, 10, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E no capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Há uma importância tremenda da nossa confissão no mundo espiritual. Nossas palavras movimentam o mundo espiritual. Eu tenho falado isto aqui, não vou repetir, vamos passar para frente e vamos voltar àquele texto que nós começamos a ler ontem, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso está lá no Novo Testamento, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E nós começamos a ler, nós lemos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vimos que nós paramos aqui, no versículo 2, que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola. Epístola é carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja bem, Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. Muita gente estava preocupada. Será que Jesus vai aparecer agora? O que vai acontecer? E aqueles que morreram, que são meus parentes, morreram. E como é que é a situação dele? E aí Paulo vai dando um conforto, um consolo, e vai dizendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, orientando a esta igreja da Galácia, e também a nós hoje, porque a palavra de Deus é atualíssima. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é verdade e é profundidade, e é algo que toca tremendamente nos nossos corações, modifica totalmente o nosso ser. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, ora, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, quando você tem um encontro fidedigno, sincero com o Senhor,
a sua vida muda diametralmente. Você é realmente uma nova criatura. Por isso que o evangelista João, isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que está registrado o seguinte: veio Jesus para os judeus, e os judeus não o receberam. No versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja bem, você só se torna um filho de Deus quando você crê em Jesus Cristo, quando você recebe Jesus Cristo. Antes, e qual é a situação anterior a esse posicionamento? Você tão somente é criação de Deus, é uma criatura de Deus. Todos nós somos criatura de Deus, mas eu só me torno filho de Deus por adoção em Jesus Cristo quando eu confesso este nome, o nome de Jesus. Mas vamos dar continuidade aqui, e nós estamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí, no versículo 3 deste capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane. Então, nós temos que tomar cuidado pelas coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Então, o mundo está dizendo aí que o final dos tempos vai acabar hoje, nesse ano, 2012. Aí tem o calendário o calendário dos maias, né? Aqueles aborígenes lá do México. Então, que tem um calendário que reporta antes de Cristo, que o mundo ia acabar em 2012. Tem as profecias dos Nostradamus, tem a profecia não sei de quem, tem a profecia... Veja, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, fique em cima daquilo que a Bíblia diz, que o manual, a Bíblia é o manual do fabricante. Nós somos os fabricados, o fabricante é Deus. Ele conhece toda a nossa estrutura, ele sabe o que pensamos, o que interiorizamos, o que está dentro de nós. Então, ele é o único que pode nos dar todas as respostas. Isso daí é insofismável, isso aí é inconteste. Então, veja bem, aí Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Então, o engano é a arma mortífera, letal de Satanás, de Lúcifer, contra os servos de Deus. Ele tenta enganar os servos de Deus, mas ele dá com os burros na água, porque aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ele está solidificado, alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. Você percebe? Aí Paulo continua assim: ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Pode ser, no caso no caso religioso, o abandono da fé. No caso filosófico, é abandono de uma teoria, de uma corrente filosófica. Ou também pode ser até de uma corrente política. Mas o nosso objeto aqui é para as coisas de Deus, é dentro da religiosidade, dentro das coisas espirituais. Então Paulo diz assim: antes do final, antes da vinda de Jesus, vai acontecer uma grande apostasia. Muitos deixarão a fé, ficarão totalmente incrédulos, ficarão totalmente ateístas, não crerão nada a respeito de Deus e da sua palavra. Mas ele diz: não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este filho da perdição, este homem do pecado, é o próprio Satanás, é Lúcifer. Então, você tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele domina a filosofia deste mundo, ele domina toda a compreensão
Satanás tem entrado no sistema educacional, no sistema de comunicação, no sistema artístico, tudo. Ele está em todos os lugares. Por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua carta, isto está lá na primeira, antes do Apocalipse, você pode ver 1 João, capítulo 5, veja bem, 1 João, a carta do apóstolo João, primeira carta, isso está lá, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha só o que o apóstolo João, instrumentalizado, canalizado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz. Ele diz assim: sabemos que somos de Deus. É uma afirmativa, é uma convicção, é uma fundamentação. Então, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Esta afirmação que João faz, ele nos diz, nós temos a certeza, nós que já recebemos Jesus, que temos a convicção da salvação de Jesus Cristo, temos a firme certeza de quem que nós somos e em quem nós estamos fundamentados e a quem estamos seguindo, que é Jesus. Mas o mundo não tem esta compreensão. Por quê? Porque o mundo está sob a influência satânica. Basta ver o que acontece ao nosso redor. Não precisa ser nenhum iluminar, nenhuma pessoa que tenha um QI extraordinário para perceber essas realidades. Então, João fala isso aí. Agora veja bem, ele continua dizendo, sem que se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado ainda não se manifestou. Paulo vai dizer isso aqui neste mesmo capítulo. Ele diz assim, no versículo 6, ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, Satanás está agindo neste mundo, mas ele não está agindo totalmente com toda a sua força, com toda a sua influência. Ele está restringido no mundo dos homens. Por quê? Porque Deus controla, Deus tem todo o poder, tudo está sob o controle de Deus. Até Satanás e seus anjos estão sob o poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, ele está restringido. E o que o restringe, o que o detém para que ele não se manifeste em sua verdadeira grandeza? Meu prezado rádio ouvinte, é o Espírito Santo de Deus que está sobre a igreja. Então, a igreja é um fator restritivo para que Satanás e suas hordas malignas se manifeste e domine a mente das pessoas. Então, ele está restringido, mas vai chegar um determinado momento, e este momento está se aproximando, está iminente. A qualquer momento, a igreja será tirada do cenário do planeta Terra. Isso nós lemos, eu li para vocês, estou relendo várias vezes, para que você, isso daí, por que eu faço essa repetição? Porque a repetição é uma técnica do aprendizado. Nós aprendemos, isso aí é dentro da concepção pedagógica. E como é uma linha que eu gosto da pedagogia, a pedagogia nos diz, o aprendizado nos diz, a teoria do aprendizado diz que você aprende por observação, por ensaio e erro e pela repetição. E pela sua própria experiência, isso é claro. Então, veja bem, por isso que eu sou repetitivo aqui, para que você possa entrar nessa concepção
ter aprendizado e entender a palavra de Deus. Então, ele diz assim, que ele não se manifestará até o momento certo. E alguém está detendo. Esse alguém é a igreja, que tem o Espírito Santo. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo sairá da terra. E ele sairá juntamente com a igreja. Ele não deixará de estar na terra, porque Deus está em todos os lugares. Mas esse poder restritivo sairá. Você percebe, você entende? O nosso tempo exauriu-se. Continuaremos este tema vibrante, gratificante, na segunda-feira, se Deus assim o permitir, e se até lá a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tiver sido arrebatada. Tenha um bom dia.